Bom, terceiro ano, então vamos agora estudar as revoluções russas. Na verdade, Revolução Russa é uma, a gente pode separá-las em etapa. Então, Revolução de Fevereiro, Revolução de Outubro, tá? Então a gente vai compreender esse material. Então, esse aqui é o título, né? As Revoluções Russas. É a 9ª aula do Currículo em Ação para o terceiro ano do ensino médio. Então, conteúdo: Revolução Russa, fevereiro de 1917, Revolução de Outubro / Bolchevique, Guerra Civil, 1918-1921. Objetivos: elaborar hipóteses sobre as especificidades e os desdobramentos dos diferentes processos revolucionários ocorridos na Rússia. Na sessão para começar, os questionamentos. Você certamente já estudou temas relacionados à crítica ao sistema capitalista, abordando termos como comunismo ou socialismo. Mas o que esses conceitos realmente significam? Você já ouviu falar em alguma das figuras em destaque? Tem alguma informação sobre suas atuações ou importância no contexto da Revolução Russa ou na crítica ao capitalismo? Então aqui temos essas duas imagens. E abaixo a legenda. Mural do artista mexicano Diego Rivera. Então, as duas imagens fazem parte de um mural. O Homem Controlador do Universo, 1934. O recorte ao lado representa o mundo socialista por meio das figuras de Vladimir Lenin, acima. Então, esse aqui é o Lenin. Leon Trotsky. Esse aqui é o Leon Trotsky. E à direita, Friedrich Engels e Karl Marx. Então aqui Engels e Marx. Bem como a representação do Exército Vermelho e a união da classe trabalhadora representada pelos trabalhadores. Palácio de Belas Artes da Cidade do México. Então é onde está esse mural aqui na íntegra. Aí temos o Exército Vermelho e os trabalhadores cercando essas figuras. E aí, foco no conteúdo. A guerra e o desgaste do Império Russo. Com a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, a política e a economia do Império, sem recursos para enfrentar uma guerra tão longa, torna-se insustentável. Sem equipamentos adequados, 15 milhões de homens são mandados aos combates, tendo derrotas consecutivas e um saldo de 3 milhões de mortes só no primeiro ano da guerra. A situação de desmoralização do exército colocou-o contra o governo czarista. Então isso aí remonta à última aula, quando a gente fala da crise, né, do czarismo e os precedentes aí da Revolução Russa, ok? Internamente, o país vivia uma situação insustentável. Escassez de alimentos, mercadorias e aumento constante de preços levavam cada vez mais a população à miséria e à fome. Diante da situação, ocorreram saques, ataques a prédios públicos, greves e passeatas de protesto. A população clamava por paz, pão e terra. Então aqui é uma imagem de época. Mulheres e crianças durante manifestação contra o governo czarista e a favor da greve geral dos trabalhadores. Petrogrado, Império Russo, 1917. A data dessa passeata das trabalhadoras russas, 23 de fevereiro, no caso aqui 8 de março no calendário ocidental, tornou-se o Dia Internacional da Mulher. Então, avançando aqui para a Revolução de Fevereiro. No início do ano de 1917, o país estava ingovernável. A população de Petrogrado organizou manifestações contra o governo. Os grupos bolcheviques e mencheviques, juntamente com socialistas, revolucionários e anarquistas, intensificaram suas ações. O czar respondeu com repressão. No entanto, os soldados acabaram aderindo à revolta. Diante de toda a pressão popular e sem o apoio do exército, o czar Nicolau II renunciou.
No dia 27 de fevereiro, soldados e operários ocuparam o Palácio de Inverno e em poucas horas a capital do Império foi tomada pelos revolucionários. Aqui a gente tem, né, os revolucionários, a imagem diz: revolucionários atacando a polícia czarista nos primeiros dias da Revolução de Fevereiro. O governo provisório. A princípio foi constituído um governo provisório, uma república parlamentar composta por socialistas moderados e burgueses liberais, como o advogado Alexander Kerensky. Na capital e por toda a Rússia, formaram-se sovietes, reunindo trabalhadores, camponeses e soldados. O governo provisório russo adotou algumas medidas liberais: anistia aos presos políticos, liberdade de imprensa, reunião e associação e redução da jornada de trabalho para 8 horas. Convocou-se uma Assembleia Constituinte, a ser eleita em novembro, com voto universal. No entanto, a população ansiava por medidas mais radicais, como a reforma agrária e a retirada da Rússia da Primeira Guerra. Então aqui esse governo provisório, ele é de liderança burguesa, tá? O advogado Alexander Kerensky é o líder menchevique que domina aí esse grupo que controla esse governo provisório. Na capital aí formam-se sovietes. Sovietes, no caso, eram como se fossem conselhos de operários, trabalhadores, tá bom? E além dos soldados, o governo provisório, então, toma as medidas de anistiar os presos políticos. Eu reforço aqui a questão da anistia, é um conceito que a gente vai estudar bastante no terceiro ano do ensino médio, no caso seria uma espécie de perdão, tá? Você tem aqui como uma das medidas redução da jornada de trabalho para 8 horas, algo que é comum na nossa realidade, mas que para a época não era comum, principalmente na situação de servidão que predominava na Rússia, tá? E aqui quando a gente tem em destaque a Assembleia Constituinte, é que você está propondo aí uma constituição para esse país. Então, já que você derrubou uma monarquia, né, o czarismo, nada mais natural que criar uma constituição. Mas, como vocês veem no final do texto, a população quer outras medidas, como reforma agrária e a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Aqui o texto trata como medidas mais radicais. Para o contexto, sim, pode ser considerado medidas mais radicais, mas quando você analisa o conjunto histórico, as medidas não são nada radicais, não, elas são bastante justas, na verdade. Continuando, o líder bolchevique Vladimir Lenin, que se encontrava exilado, retornou à Rússia em abril de 1917. E, diante do agravamento da situação social, em suas teses de abril, propôs, entre outras medidas, a dissolução do governo provisório, a transferência do poder aos sovietes, a supressão da polícia, do exército e dos funcionários do Estado, o confisco das grandes propriedades rurais e a nacionalização da terra. Então, Assembleia dos Sovietes de Petrogrado, em 1917, e reunião bolchevique, Lenin à direita na imagem. Então vamos verificar aqui essas imagens, deixa eu reduzir aqui a minha. Então aqui no caso a gente tem a Assembleia do Soviete de Petrogrado. Soviete, como eu disse, é um grande conselho, né, onde você delibera, onde você toma decisões. E aqui você tem a reunião bolchevique. Bolchevique era o grupo considerado mais radical, mais à esquerda, né, em comparação aos mencheviques, que era o grupo que estava no poder. E aqui destaca, né, a imagem do Lenin, essa figurinha aqui, tá bom? Esse senhor careca aqui. Mas vamos avançar sobre o conteúdo. Na prática, o jornalista estadunidense John Reed, 1887 a 1920, acompanhou todo o processo revolucionário russo em 1917, a Revolução Bolchevique. Seus relatos dos eventos, suas crônicas, podem ser lidas no livro 10 Dias que Abalaram o Mundo, publicado em 1919.
Reed não chegou a ver os desdobramentos da Revolução. Faleceu em 1920, no país em que escolheu para viver, a Rússia. A partir de um fragmento de seu texto, nos slides a seguir, analise em duplas os seguintes aspectos. Então, como esse material está sendo gravado para vocês, vocês não vão estar em duplas, tá? Então esses aspectos a gente vai analisar e vai discutir mesmo em sala. Esse livro aí, 10 Dias que Abalaram o Mundo, muito bom, jornalista John Reed, esteve ali no vivenciando a Revolução Russa, tá? Então os relatos ali são em primeira pessoa, tá? Muito interessante esse livro, vale a pena ler. Então vamos lá. Quais aspectos, que seriam interessantes analisar? Como as atitudes do governo provisório e seu grupo de apoio contrastam com a percepção e as ações dos trabalhadores, soldados e camponeses em relação aos desdobramentos da Revolução de Fevereiro de 1917. Registre. Então, é o que eu sempre digo, registre aí no seu caderno. Então, vamos à análise. Texto 1. 10 dias que abalaram o mundo. Abre aspas. Havia um sentimento geral entre os homens de negócios e a inteligentícia de que a revolução já tinha ido longe demais e que já durava muito, que era tempo de as coisas se estabilizarem. Tal sentimento era compartilhado pelos grupos socialistas moderados mais importantes, os socialistas revolucionários que apoiavam o governo provisório de Kerensky. Em 14 de outubro, o órgão oficial dos socialistas moderados afirma: o drama da Revolução tem 2 atos, a destruição do regime antigo e a criação do novo regime. O primeiro ato já durou tempo demais, chegou a hora de partir para o segundo e encená-lo mais rapidamente possível. Como disse um grande revolucionário, apressemo-nos, amigos, para concluir a revolução. Aquele que a faz durar tempo demais não colherá seus frutos. Entre as massas de operários, soldados e camponeses, porém, havia um forte sentimento de que o primeiro ato ainda não havia terminado. No fronte, os comitês do exército ainda tinham de enfrentar oficiais que não conseguiam se acostumar a tratar seus homens como seres humanos. Na retaguarda, os membros dos comitês rurais eleitos pelos camponeses eram presos por tentarem aplicar as determinações do governo referentes ao campo. E os operários nas fábricas enfrentavam listas negras e lockouts. Além disso, refugiados políticos que voltavam para casa eram expulsos do país como cidadãos indesejados. Em alguns casos, homens que voltavam do exterior para suas aldeias eram perseguidos e encarcerados por atos revolucionários cometidos em 1905. Reed, 2010. E aqui uma explicação: lockouts, coligação de patrões que, em resposta à ameaça de greve de seus operários, fecham suas fábricas. Na prática, correção. Notadamente, o grupo ligado ao governo provisório, à burguesia, aos socialistas moderados, revela uma perspectiva de que a revolução já teria ido longe demais e durado tempo demais. O objetivo era a criação de um novo regime, eliminando os empecilhos advindos do czarismo. Nesse sentido, as ações iniciais tiveram caráter liberal, mas que, no entanto, não alteraram ou trouxeram soluções à população, nem mesmo aos soldados, já que o governo manteve o país na guerra. Para trabalhadores, soldados e camponeses, a percepção era diferente. A revolução teria que avançar de modo a garantir que as mudanças efetuadas atendam às suas demandas e necessidades.
O contraste entre as duas perspectivas reflete a tensão e o conflito ideológico dentro da sociedade russa no momento que posteriormente levou à radicalização da Revolução. E aí a gente vai partir agora para a leitura da Revolução de Outubro. Então, a Revolução de Outubro. No dia 24 de outubro de 1917, tinha início a Revolução. Os bolcheviques, liderados por Lenin e Leon Trotsky, comandante da Guarda Vermelha, ocuparam os prédios públicos da cidade de São Petersburgo, inclusive o Palácio de Inverno. E no dia seguinte, assumiram o poder. O governo da Rússia passou às mãos dos bolcheviques. Sob a liderança de Lenin, no cargo de presidente do Conselho de Comissário do Povo, a bandeira comunista foi hasteada no Palácio de Inverno pela primeira vez. Então o texto é de Boulos Júnior, 2018. Vamos para o na prática. A partir da leitura das fontes no slide a seguir, analise o questionamento em duplas. Ignore sem duplas que vocês estão acompanhando esse material online, tá? Vocês estão trabalhando, na verdade, uma gravação, e eu tenho certeza que quando eu estiver presencialmente expondo esse vídeo para vocês, ninguém vai estar online comigo, tá? Então você vai fazer a sua análise e a sua anotação no seu caderno. Vamos lá. Segundo o excerto de texto do historiador soviético Gorodetsky, qual teria sido a importância da mobilização operária para o êxito da Revolução de Outubro? Quem seriam os traidores? Comente a observação de Lenin sobre o movimento dos camponeses. Então essas são as questões, tá? Obviamente, você está com uma gravação, você pode pausar para copiar essas questões do seu caderno e procurar responder, fazer análise, né, do material a seguir. Vamos avançar aqui. Texto 1. A Revolução Bolchevique. Abre aspas. Uma resolução aprovada num congresso de sovietes da província de Vladimir declarava que o governo provisório e todos os partidos que o apoiavam eram traidores da causa revolucionária e que todos os sovietes daquela província estavam em guerra aberta e resoluta contra o governo provisório. Mas este foi apenas um dos lances no processo geral de guerra implacável entre povo e governo. A mesma resolução foi apoiada pelos sovietes de Moscou. Ivanovo Voznesensky, uau, que difícil, Alexandrov e Kovrov, Ryazan e outras cidades. A força do movimento operário multiplicava-se em virtude de os trabalhadores da indústria exercerem tremenda influência sobre os camponeses e, em troca, receberam apoio sobre a forma de uma crescente guerra camponesa contra os proprietários rurais. Então, basicamente, nesse contexto todo de trava-línguas, né, o Vladimir Lenin, ele declara ali que o governo provisório ele trai os ideais populares e por isso, né, precisa ser deposto. O governo deve pertencer aos sovietes, que eram esses conselhos formados por trabalhadores, tá? Trabalhadores, camponeses, operários, soldados, ok? Então, continuando. Se num país de camponeses, após 7 meses de república democrática, as coisas chegaram a ponto de uma revolta camponesa, isto prova, sem sombra de dúvidas, o fracasso nacional da revolução. A crise com que se defronta, além de tomar claro que as forças contra-revolucionárias estão chegando ao limite de seus recursos. Escreveu Lenin em meados de outubro de 1917. Então aqui, autor Gorodetsky, texto de 1974. Vamos continuar. No texto, o autor analisa a guerra dos trabalhadores contra o governo provisório a partir de meados de outubro de 1917. Sabe-se que durante esse período, camponeses e operários continuavam sendo vítimas de uma brutal exploração. O excerto destaca a importância crucial da mobilização operária para o êxito da Revolução de Outubro.
A resolução aprovada pelo Comitê dos Sovietes de diferentes cidades, incluindo Moscou, evidencia a aliança entre operários e camponeses, fortalecendo a resistência contra o governo provisório, identificado como traidor da revolução. A frase de Lenin destaca a significativa influência dos operários sobre os camponeses, resultando em uma crescente guerra camponesa contra os proprietários rurais. Para Lenin, a revolta camponesa indicava o fracasso nacional da revolução e a intensificação das forças contra-revolucionárias. Assim, compreende-se por que o autor considera o governo provisório e todos aqueles que o apoiavam como traidores da causa revolucionária. O governo de Lenin. O governo bolchevique liderado por Lenin adotou várias medidas de grande repercussão social. Propôs a paz aos alemães. Em 3 de março de 1918, a Rússia saía da guerra, assinando com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk. Confiscou as terras da família real, dos nobres e da Igreja Ortodoxa e distribuiu-as entre os camponeses. Estatizou a economia, indústrias, bancos e estradas de ferro passaram a ser dirigidos pelo governo russo. Estabeleceu a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então aqui é o retrato, né, do Vladimir Lenin, líder da Rússia soviética e da União Soviética, de 1917 a 1924. Continuando. Guerra Civil. A Guerra Civil. As medidas do governo bolchevique foram mal recebidas pelos monarquistas, mencheviques e liberais, que, com a ajuda das potências capitalistas Inglaterra, Estados Unidos e Japão, formaram o Exército Branco para combater a Revolução de Outubro. Seus opositores organizaram o Exército Vermelho, comandado por Trotsky. Teve início, então, uma sangrenta guerra civil entre os dois exércitos, que se estendeu por 3 longos anos, de 1918 a 1921. Então essa figura aqui, esse senhor de óculos, é o Leon Trotsky, então idealizador e líder do Exército Vermelho. Tá? Então o Exército Branco seria esse composto pelos liberais mencheviques com apoio da Inglaterra, Estados Unidos e Japão contra o Exército Vermelho, que era ali de liderança bolchevique, composto por soldados, operários, camponeses, tá bom? Continuando. Deixa eu arrumar minha imagem aqui ao canto. Ok, vamos lá. Durante a Guerra Civil, o governo bolchevique adotou o comunismo de guerra, ou seja, manteve um rígido controle sobre a produção industrial e agrícola e comércio. Confiscou a produção agrícola dos camponeses para manter o esforço de guerra, criou tribunais que condenavam sem julgamento todos aqueles que eram considerados inimigos da Revolução. Na ocasião, o czar e sua família foram condenados e mortos. A Guerra Civil terminou com a vitória dos bolcheviques. Ao fim do conflito, porém, a economia encontrava-se totalmente arrasada e o povo russo esgotado e empobrecido. A fome tinha tirado a vida de milhões de pessoas. Então, novamente, sessão da prática. Observe as imagens nos slides a seguir e analise a partir dos questionamentos. Em que contexto as imagens foram criadas e quem as produziu? Elas possuem o objetivo de atingir os mesmos leitores? Justifique. As 3 imagens abordam a tomada de poder pelos bolcheviques durante a Guerra Civil. Quais são as ideias que elas transmitem? Explique o ponto de vista. Melhor, explique os pontos de vista. Então, vocês estão aí com o caderno, podem dar uma pausa nesse vídeo e anotar essas questões, ok? Eu vou avançar aqui para as imagens. Então, fonte 1. Na fonte 1 temos 2 imagens. Então, observem bem. É o Exército Vermelho aqui,
tá? Então, colunas aqui do Exército Vermelho. Nessa outra imagem, aqui é a figura do Lenin, ele está com a vassoura varrendo aqui uma figura que representa um banqueiro, um clérigo, tá? Monarcas, tá bom? Então vamos lá. O que diz aqui a tradução da legenda russa, né? Viva o Exército Vermelho de 3 milhões de soldados. É o que estaria dizendo aqui. É o título do cartaz Propaganda Bolchevique de 1919. Alexander Petrovich. E aqui, Propaganda Soviética dos anos 1920, com os dizeres: Camarada Lenin limpa a terra da sujeira. Então, camarada Lenin limpa a terra da sujeira. Qual que é a sujeira? Os clérigos, banqueiros e monarcas. Tá? Então, por Victor Deni. Fonte 2. Então, temos aqui. Meus amigos russos, eu, um inglês em nome da nossa causa aliada, peço-lhe que aguente mais algum tempo. Corajoso como sempre foi. Eu ajudarei você a exterminar aqueles monstros vermelhos repulsivos e sedentos de sangue. Cartaz emitido pelas Forças de Intervenção Britânicas durante a Guerra Civil Russa, entre 1918 e 1920. Tendo que essa Guerra Civil termina, de fato, em 21. Tá? Então aqui você tem o que seria o Exército Branco, né? Aliança Rússia, Inglaterra, Japão. Aqui você tem o auxílio chegando, tá? Então vocês veem aqui a bandeira britânica, vocês têm o auxílio chegando para combater o que seria o monstro bolchevique, né? O monstro comunista. Correção. As propagandas foram criadas no contexto da Guerra Civil Russa e tinham como objetivo atingir leitores específicos, que já tinham posicionamento político. Por isso, ao observar as imagens na fonte 1, é possível inferir o ponto de vista do governo bolchevique, fazendo alusão à força do Exército Vermelho e ao líder Vladimir Lenin varrendo da Rússia as classes que simbolizavam a exploração dos trabalhadores, czar, igreja e burguesia. Do lado oposto, a fonte 2 observa-se a propaganda britânica, com o objetivo de atingir a burguesia e grupos contrários ao governo bolchevique. O exército branco e contra-revolucionário, lembrando que os antigos oficiais monarquistas e políticos conservadores receberam o apoio militar de potências estrangeiras como Reino Unido, Estados Unidos, França e Japão. Nessa visão, os bolcheviques são retratados como monstros sanguinários que destruíram a Rússia. Bom, então vamos lá. Quanto a esse texto que a gente leu, né, a respeito da Guerra Civil, a gente tem um fechamento aqui falando do povo russo esgotado, da fome, né, que tinha tirado a vida de milhões de pessoas. Então, vamos compreender que isso não é um contexto exclusivo só da Guerra Civil. Tá? Então, o povo russo está esgotado desde o período ali czarista. Então, você tem uma Rússia onde o povo aí é bastante explorado, vive aí em uma condição servil dentro do czarismo. Quando esse povo pleiteia ali melhores condições, é agredido por esse czarismo. Então você tem lá o Domingo Sangrento. Obviamente, isso vai provocar toda uma comoção e você vai catalisar, você vai acelerar esse processo de revolução. Ocorre essa Revolução de Fevereiro, que é essa primeira etapa, que é a Revolução Menchevique, que é uma revolução burguesa. Ela se contenta em quê? Você
acaba com a monarquia, você retira o czarismo, você coloca uma condição, uma constituição sobre a liderança da burguesia com a ideia de que a coisa iria melhorar. Mas você ignora toda a classe trabalhadora e mantém o povo russo morrendo como bucha de canhão na Primeira Guerra Mundial. Aí você tem a Revolução de Outubro, essa aí de uma liderança bolchevique, né, uma liderança pró-trabalhadores, seja do campo, seja urbano, onde você tem a reforma agrária, a retirada da Rússia, do povo russo, da Primeira Guerra, né, e a medida aí de reforma agrária para tentar reconstruir esse país e dar uma dignidade maior a esse povo. Só que aí você tem um conflito. Então, os burgueses, né, a liderança menchevique, não vai aceitar isso. Né? E já a liderança bolchevique, ali com Lenin, vai querer manter-se ali como governo oficial. Então, sim, retira-se o povo da guerra e você vai fazer as estatizações, você vai fazer a reforma agrária. Então, nesse conflito, você tem bolcheviques pró-classe trabalhadora e vocês têm menchevique aliado ali à burguesia. Nesse contexto todo, os Estados Unidos, a França, o Japão, a Inglaterra vão investir ali do lado menchevique, do lado burguês, para garantir que eles se saíssem vitoriosos contra o governo popular bolchevique. Tá? Então você tem uma espécie de coligação ali estrangeira contra esse governo bolchevique. Então perceba que a todo momento você tem a população russa sofrendo. Então você tem um país que ele vai se desgastando e se desgastando. Tá? Então não é necessariamente a guerra civil que vai provocar a fome e a morte de milhões. A Rússia estava na Primeira Guerra Mundial sem condições de estar numa Primeira Guerra Mundial, com um povo faminto. Tá? Então é muito antes da Guerra Civil. Então é algo que eu pontuo aqui, porque senão a gente fica com um recorte e uma ideia, né, focada nesse recorte. Então o problema da morte popular e do sofrimento do povo e de toda essa tragédia russa é necessariamente a guerra civil sob o governo bolchevique. Então não, você tem todo um contexto, você precisa ter uma visão ampla para não se fechar em pequenos recortes. Bom, esse link é um link para uma questão que a Secretaria de Educação criou, uma única questão referente à Revolução Russa, apesar de estar escrito ali um quiz, né, parece ter um monte de questões, mas não tem. Vocês podem acessar por esse QR Code. O link, sinceramente, como vocês estão vendo aí o vídeo, vocês não vão conseguir utilizar esse link, mesmo porque ele é muito extenso, né? Então recomendo aquele link menor ali, ó, https://kahoot.it. E aí vocês, digitando isso, vocês podem colocar aquele PIN. Pelo QR Code vai direto. Então é a única questão, mas já serve para vocês praticarem um pouco, ok? Vamos avançar aqui para o encerramento desse material. O que aprendemos hoje? Elaboramos hipóteses sobre as especificidades dos diferentes processos revolucionários iniciados em fevereiro de 1917, a ascensão bolchevique, e analisamos seus desdobramentos que levaram a Revolução Russa a uma guerra civil de 1918 a 1921. Então é isso aí, pessoal. Basicamente esse material ele tratou dos pontos de vistas, né, de diferentes grupos ali, os que viam os bolcheviques como causadores ali das mazelas, vilões da história, e a visão dos bolcheviques que viam lá os mencheviques, que eram ali os burgueses liberais, como traidores. Tá? E no final das contas,
esses grupos, né? Um grupo liderado pela burguesia, outros por intelectuais pró ali, trabalhadores russos, né? Vão entrar em conflito e você vai ter o país numa guerra civil de 1918 a 1921. Mas tudo isso entendam como a Revolução Russa. Então você pega lá desde 1917 e a gente vai estender esse material, tá? A União Soviética vai surgir mesmo após isso, 1922, você vai ter a União Soviética, você vai ter ali o Vladimir Lenin falecendo em 1924, e aí você vai ter o stalinismo após isso. Mas o contexto revolucionário, ele pode ser dividido nessas fases: Revolução de Fevereiro, Revolução de Outubro, Guerra Civil e propriamente aí a instalação do governo soviético e a ascensão da União Soviética. Tá? Então é o processo da Revolução Russa. Então, gente bonita, tá finalizado. Vejo vocês na segunda-feira. Até mais.